Olá, você confere agora as notícias que são destaque no Senado Federal. Nesta semana, o senador Renan Calheiros apresentou o relatório final da CPI da pandemia com pedidos de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Na lista estão outras 65 pessoas e 2 empresas. Os senadores também discutiram sobre como será a votação do relatório na próxima terça-feira e adiantaram que, caso as autoridades competentes não prossigam com a investigação, eles devem procurar outros caminhos para que o caso tenha implicações penais. Logo no início da sessão, o presidente da CPI explicou que não deve haver destaques ao relatório, ou seja, não deve haver votação em separado de trechos do parecer. Os senadores que discordarem do resultado final devem votar contra o relatório e apresentar um texto alternativo, que só deve ser apreciado se o relatório do senador Renan Calheiros for rejeitado. Destaques, não vai haver destaques. Em relação ao relatório do senador Renan, não há destaques a ser votados. Ou concorda 100% com o relatório e vota a favor, ou discorda e vota contra. Sim. Conforme o levantamento feito pela Secretaria da Mesa, não existem precedentes de aplicação da técnica de destaques em relatórios de CPI. Trata-se de um relatório, resultado de uma investigação feita e conduzida na sua redação pelo relator. Aquele que discorda do relatório rejeita e tenta votar e aprovar um relatório paralelo ou separado. A presidência da CPI decidiu dar uma semana de intervalo entre a apresentação e a votação do relatório final. Este prazo, depois da vista, que será provavelmente concedida pelo presidente Omar Aziz, ele será utilizado para o aperfeiçoamento, para as mudanças e para os ajustes no relatório. A boa vontade do relator é total. Se ao final e ao cabo eu não atender às pretensões, eu não vou querer que a pessoa aprove, porque ele não estará atendido. E aí, em não aprovando, rejeitando o relatório, faz-se um voto vencido. O presidente designa alguém que faz um voto vencido. No dia da votação, os senadores que apresentarem o voto em separado devem ter 15 minutos para a leitura do relatório. O senador Marcos Rogério foi um deles. Ele afirma que Renan Calheiros usou o relatório como peça política contra o presidente da República. Ele também criticou a ausência dos governadores e prefeitos no texto final. O que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu em Santa Catarina, no consórcio Nordeste, não há uma linha. Aliás, no caso do Amazonas, ele quase pede desculpa para o governador do Amazonas pelos constrangimentos. Veja, quem cometeu crime de corrupção em Santa Catarina, o governo de Santa Catarina, comprou respiradores, não recebeu, numa loja que não tinha nada a ver com equipamentos, numa casa de massagem. O Amazonas comprou de uma loja de vinhos. O consórcio Nordeste comprou de uma empresa que mexe com produto à base de maconha. Não há uma linha sobre corrupção nos estados e municípios no relatório do relator. Ou seja, é um relatório que, infelizmente, não serve para nada, não contribui com nada, porque é um relatório que é mais uma peça de ficção do jogo político com base nas eleições de 2022. A gente tem conseguido fazer um enfrentamento com princípios, não com palanque político 24 horas instalado. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Nós vamos acompanhar até o final da leitura, né? Já foi feito, vai ser a votação dia 26, mas até lá tem muita coisa que vai acontecer, voto em separado, repúdio, então muita coisa que nós não vamos nos convencer assim tão facilmente. Segundo Randolfo Rodrigues, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, depois de votado, o relatório deve ser distribuído às autoridades competentes. Ele acredita que no dia seguinte da votação, esse texto já deve ser distribuído para a Procuradoria-Geral da República e para a Presidência da Câmara dos Deputados. Ainda segundo Randolph, houve um debate técnico intenso para evitar brechas no texto que pudessem anular o relatório.
Ele também acredita que qualquer autoridade teria dificuldade de arquivar as denúncias apresentadas no relatório final da CPI. Ainda assim, ele já antecipa o que deve ser feito se não houver desdobramentos ao texto final da comissão. Ele também afirmou que deve ser criado um grupo de senadores para acompanhar o desdobramento do relatório e para entregar esse texto ao Tribunal Penal Internacional. Aqueles que têm a pretensão de arquivar esse relatório, seja quem for, terão enormes dificuldades para fazê-lo do ponto de vista técnico, jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista da satisfação que se espera ter de toda a sociedade brasileira. Se por acaso isso ocorrer, nós também estamos trabalhando com as outras possibilidades que existem dentro da própria legislação penal brasileira. O Código de Processo Penal de nosso país dispõe da possibilidade da ação penal subsidiária da pública. A parte para propor deveria ser a parte legítima. Neste caso, nós estamos em contato com as associações de vítimas da pandemia, que inclusive participaram na segunda-feira da audiência pública, e estamos também em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuízo e embargo de outras instituições que também poderão subscrever. O senador Renan Calheiros, num relatório muito fraco, um relatório que não tem nenhuma base jurídica, ele usa um instrumento que é legítimo da democracia como vingança contra o presidente Bolsonaro. E a população percebe isso. Se ele tivesse feito algo de útil nessa CPI, a gente estaria discutindo aqui agora nesse relatório como ajudar a população, como amenizar o sofrimento e a dor daqueles que sofreram durante a pandemia. Então, para mim é muito tranquilo, a gente não tem como trabalhar para que nenhum trecho do relatório seja retirado, porque nada no relatório presta. Eu fico imaginando o constrangimento de quem assessorou o Renan Calheiros sendo obrigado a colocar no relatório algumas tentativas, algumas sugestões de indiciamento que não tem nenhum nexo de causalidade, que sequer tem tipificação no Código Penal. No final, o relatório ficou muito bom. Eu acho que ele espelha o que de fato aconteceu. É muito consistente, é muito sólido. Havia algumas imprecisões que ontem nós conversamos e consideramos que era importante superar essas imprecisões para que não houvesse qualquer tipo de questionamento por qualquer autoridade que, tendo a responsabilidade de fazer avançar esses processos, quisesse desqualificar o relatório e, ao mesmo tempo, não dar andamento àquilo que é sua responsabilidade, ou de aprofundar investigações, ou de abrir diretamente processos judiciais. Outro momento marcante da CPI nesta semana foram os depoimentos da segunda-feira, quando parentes de vítimas da Covid mostraram as consequências das perdas dos familiares, fizeram críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e cobraram justiça. Foi uma oportunidade para se falar das dores que a pandemia trouxe. Vimos milhares de lares enterrarem os seus mortos. Houve avós e avós, pais e mães, tios e tias, filhos e filhas, irmãos e irmãs, que presenciaram os que mais amavam perecerem por desinformação e falta de vacina, oxigênio e atendimento médico. 2 dias depois do falecimento da minha mãe, meu pai foi internado. E a gente não teve nem tempo de sofrer pela minha mãe, né? Porque eu, por exemplo, minha mãe tinha falecido há 2 dias e já tive que estar com meu pai no hospital. Não tive nem oportunidade de chorar, nem nada do tipo, porque eu não podia ficar chorando na frente do meu pai, né? Eu tinha que passar que estava tudo bem, tinha que mostrar força, né? Faltando uma semana para o meu pai poder se vacinar, porque não tinha vacina ainda, ele acabou contraindo o vírus no dia 18 de março de 2021. A gente teve que levá-lo para o hospital público e ele foi internado. A última vez que eu vi meu pai foi quando a minha irmã, que estava acompanhando ele na internação, fez um vídeo para mim e ele falou comigo ainda
A gente ainda estava achando que ele ia sair dali. Meu esposo, João Alberto dos Santos Pedroso, conhecido como Bola, foi mais uma vítima da Covid. Eu costumo dizer que ele foi assassinado. Os primeiros sintomas o Bola teve no dia 11 de abril. Foi hospitalizado no dia 16 e esse foi o último dia em que eu vi o meu companheiro de 21 anos de vida juntos. 3 dias depois de enterrar meu filho, foi um sábado, um domingo, eu não guardo datas porque eu não quero guardar essa data. Sabe, eu ouvi aquela fatídica frase: e daí? Eu não sei, não posso, eu não procurei ler, não procurei falar nada, mas toda a repercussão eu escutei lá no meu coração: e daí que seu filho morreu? Isso me gerou muita raiva, muito ódio, mas isso me fez muito mal. A dor do taxista Márcio Antônio do Nascimento, que perdeu o filho para a Covid, ficou expressa nessas imagens na praia de Copacabana, em que ele tentava recolocar no lugar cruzes que lembravam as vítimas da doença e que foram derrubadas por um manifestante. Quando eu cheguei perto, eu vi um grupo, e quero enfatizar bastante, tinha mais ou menos umas 60 pessoas, mas era um grupo de 5, 6 pessoas hostilizando muito. Hostilizando e falando um montão de besteira e assim... Era uma coisa até irracional, porque ali era uma homenagem às vítimas. Pareciam que aquelas pessoas eram inimigas do que estava acontecendo. A da enfermeira Mayra Pires Lima, moradora de Manaus, ainda está latente. Ela perdeu um irmão e uma irmã, que tinha 4 filhos. A enfermeira pediu atenção para as milhares de crianças que, como sobrinhos, ficaram órfãs durante a pandemia. Só em Manaus nós temos mais de 80 órfãos do Covid. Só da minha família são 4 crianças. E o que estão fazendo do que estão fazendo para olhar essas crianças? Como vai ser o futuro delas sem os pais? Nós pretendemos criar uma pensão para os órfãos até completarem 21 anos de idade, de um salário mínimo, para aqueles cujas rendas recomendam o pagamento dessa pensão. A dor de Giovana Gomes virou ato de amor. Com apenas 19 anos, ela teve que assumir a guarda da irmã de 10 anos, após perderem os pais para a doença. Eu decidi que eu precisava mesmo ficar com a guarda dela, porque eu queria ter garantia de que ela estaria comigo o tempo todo, e ela também queria estar comigo o tempo todo. Então foi bem natural mesmo para mim. Eu assumi esse desafio por amor mesmo. Quem ainda se recupera das sequelas da doença, como o jornalista Arquivaldo Bites Leão, quer garantir a memória das vítimas. É fundamental que a gente garanta a memória do que nós estamos passando de março do ano passado até os dias de hoje, ainda vamos continuar passando, para que nunca mais no Brasil se repita o que está acontecendo agora. Precisa de... É fundamental, e os senhores senadores e o Congresso Nacional constituir leis para efetivamente estabelecer normas preventivas, sanitárias, para que se garanta, para que nunca mais um presidente da República vá à rua sem máscara e incentive enquanto a comunidade científica determina outro procedimento. Na reta final do trabalho que investigou as respostas à pandemia no país, a audiência pública foi um espaço para a indignação e também para a emoção de vítimas e senadores. Quando a gente vê um presidente da República imitando uma pessoa com falta de ar, isso para nós é muito doloroso. Se ele tivesse ideia do mal que ele faz para a nação, além de todo o mal que ele já fez, ele não faria isso. Não tenho conseguido chorar nos últimos tempos, mas hoje eu chorei. Hoje eu chorei e não foi pouco. Eu tô com a voz embargada aqui e principalmente imaginando a dor. Nós podemos
com o depoimento de cada um hoje, imaginar um milésimo da dor que essas pessoas sentem pela questão da saudade, por não poder mais ter os seus entes queridos, daqueles que ficaram órfãos, daqueles que não têm mais o pai e a mãe ao lado. Nós não estamos nos lamentando, não estamos indignados com o ciclo natural da vida. Nós sabemos que as pessoas nascem e nós sabemos que as pessoas morrem. Mas nós estamos falando daqueles que deveriam estar entre nós neste momento, não fossem as escolhas deste governo. Se manifestam aqui, através de nós, esposas, esposos, todas as vozes. Se manifestam as pessoas que perderam os seus amores, vítimas do negacionismo, da incompetência, da ignorância, da maldade, das fake news que levaram nosso país ao caos. Hoje nós tivemos um retrato do tamanho da tragédia. E tivemos também uma demonstração de por que essa CPI entrou na casa de todos os brasileiros. Porque o senador Humberto e o senador Renan, ao longo desses mais de 120 dias, desses quase 150 dias, nós fomos tão acompanhados. Essa comissão parlamentar de inquérito se tornou, Márcio, e eu agradeço muito o que você falou para nós no dia de hoje. Essa comissão parlamentar de inquérito, no dia de hoje, ela se tornou, desde que ela foi instalada, ela não trará o Hugo de volta, mas ela se tornou a última esperança para que vocês e outras 600 mil famílias tenham um pouco de consolo no coração. E o consolo no coração, sobretudo, o consolo no coração é feito, sobretudo, por atos concretos. Não se trata de vingança, já foi dito aqui, se trata de ter justiça. Aqueles que padeceram, aqueles que sofreram. Os senadores que estão aqui, não tem senador Randolph, não tem senador Renan, não tem o senador Rogério, nenhum dos que estão aqui, o senador Aziz, não tem o direito de, por qualquer razão que seja, deixar de dar ao Brasil uma resposta clara, unificada. Nós não podemos nos transformar numa fogueira de vaidades nesse final de um trabalho tão bonito, tão importante, que vai ficar para a história desse país. Precisamos ter a clareza da importância, da expectativa que o povo brasileiro tem em relação a essa CPI. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, defendeu em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos a privatização dos Correios. O projeto, que tramita no Senado, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. O governo defende a privatização dos Correios porque entende que, além do prejuízo acumulado de 3 bilhões de reais nos últimos anos, a empresa perdeu competitividade no mercado. E o custo de investimento para modernizar os serviços de entregas de encomendas ficou inviável diante da concorrência da iniciativa privada. Foi o que explicou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, na audiência que discutiu a proposta na Comissão de Assuntos Econômicos. A queda da receita dos Correios desde 2015 é de 43%. A receita cresceu bem menos que a inflação. Os outros players no mercado, eles investem 3 vezes mais do que os Correios. Nós fizemos um estudo, por exemplo, com o BNDES. O BNDES contratou a empresa Accenture, e que ela fala que para os Correios se manterem competitivos, eles teriam que investir 2,5 bilhões de reais por ano. Diante das dificuldades enfrentadas pelos Correios, o representante das empresas de varejo contou que tiveram que investir em logística para suprir a demanda. Não podíamos esperar, dado ao avanço da tecnologia lá fora e aqui também no país, consequentemente. Então, as grandes empresas de varejo começaram a investir mais fortemente em
em logística. Para o relator, se nada for feito, os Correios vão perder cada vez mais espaço no mercado. Cai cada vez mais em desuso e aquele serviço que é lucrativo cada vez mais vai para o setor privado. Então, parece que é uma conta que, pensando de forma honesta, ela não tem como voltar atrás. Então, se não fizermos nada, vamos chegar ao momento que todo o setor de encomenda, de entrega de encomenda, estará no setor privado e a nós, brasileiros, restará o ônus de a cada ano pedir 10, 15, 20 bilhões de subsídio para manter o serviço que não dá lucro. Mas os senadores contrários ao projeto acreditam que a privatização pode prejudicar o atendimento nos lugares mais remotos do país. A preocupação aqui é que o Estado ainda cumpre um papel fundamental para poder gerar cidadãos também lá nos rincões. Não queremos só cidadãos nas regiões metropolitanas, na região já com estrutura mas também nós temos preocupação com o cidadão que mora lá dentro da floresta, lá nos rincões. O ministro informou que o projeto garante a universalização do serviço postal a todos os brasileiros. Nós garantimos a universalização. Nenhum brasileiro, nenhuma cidade dos quase 5.570 municípios do Brasil deixará de receber a sua carta, o seu boleto, a sua encomenda. Isso a gente garantiu para qualquer entrante que venha para o país. A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu na quinta-feira quais são os avanços necessários na legislação de trânsito para facilitar a expansão da frota de veículos elétricos no Brasil. Esse carro em que o senador chegou é um veículo elétrico ultracompacto. Atualmente, para o Conselho Nacional de Trânsito, ele está na mesma categoria de um quadriciclo e, por causa disso, tem uma série de restrições de circulação. São veículos menores, que já é uma tendência mundial de ser uma grande alternativa para a mobilidade urbana. A nossa legislação também está bastante ultrapassada, o que gera uma grande insegurança para que se haja investimentos e que o Brasil finalmente possa estar no mesmo passo que vários outros países, não só da Europa, da América do Norte, mas também da América Latina. O representante do CONTRAN na Comissão de Ciência e Tecnologia disse que as normas podem ser revistas desde que a segurança do usuário seja prioridade. Havendo segurança, sendo demonstrada segurança e dentro de aspectos mais claros ou melhor regulamentados de restrição, obviamente entendo que não deva ser uma restrição ampla de circulação desses veículos em toda e qualquer rodovia, mas em ambiente urbano pode ser avaliado nessas condições, em ambiente urbano em vias mais locais, vias coletoras, é possível sim avaliar essa condição. O presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico criticou a taxação desse tipo de veículo no Brasil. Ele deu o exemplo das bicicletas elétricas que pagam 20% de imposto de importação, mais 35% de IPI. Faz sentido uma bicicleta elétrica pagar 35% de IPI, enquanto arma paga nada? Não faz sentido, né? Ou a gente resolve esses gargalos tributários que dificultam esses setores de crescer, ou bicicleta elétrica vai estar ali na Faria Lima, o pessoal ali na ciclovia em São Paulo, um pouquinho ali em Floripa, um pouquinho ali em Maceió, mas não vai chegar no interior. A União Europeia propôs o fim do comércio de carros a combustão a partir de 2035. Esse acordo deve ser negociado com os 27 países membros, mas por lá já tem quem tenha colocado uma meta própria. A Noruega vetou o motor a combustão a partir de 2025 e a Espanha colocou o limite para 2040. Em Nova York, a regra já está valendo e a partir de 2035 não serão mais vendidos veículos a combustão. O Canadá também estabeleceu um prazo até 2035 e Singapura até 2030. A Anfávia chegou à conclusão de que em 2035, 60% do mercado americano, 66% do mercado europeu, 68% do mercado chinês em 2035 serão elétricos, 100% elétrico ou plug-in.
E a mesma projeção diz que o Brasil será 6%. Vários países já delimitaram algumas áreas em que veículos a combustão não passam, só passam veículos elétricos. Outros já proíbem a fabricação de veículos que não sejam elétricos. Outras montadoras já estão fabricando apenas veículos elétricos. E nós aqui no Brasil temos muito ainda para avançar. Então, não só com o viés da sustentabilidade, mas também com esse viés, que é importantíssimo, não só para as gerações atuais, mas para as próximas gerações, mas também com viés econômico. Os carros elétricos representam 1,4% das vendas no Brasil. Na Alemanha, eles já são 28% da frota. A China produziria em 2020 ou 2021 algo em torno de 3 milhões de veículos elétricos naquele país. O que significa dizer que é mais do que a capacidade total de produção de veículos a combustão no Brasil. Anual. O senador Jean Paul Prats acredita que o assunto ainda não tem a atenção que deveria dentro do poder executivo e legislativo. Isso tem que chegar no espírito público também. Isso não é um gadget, não é apenas uma coisa bonitinha, moderninha, para como a gente diz, para quem tem dinheiro comprar. Claro que isso vai acontecer gradualmente. Isso em alguns lugares pode acontecer em 20 anos, em outros pode acontecer em 5, 7. Mas o fato é que a mobilidade, a eletromobilidade, juntamente com o 5G e a possibilidade de você tarifar de forma diferente, com cartão, chip, etc. e tal, até chegarmos a um ponto em que o serviço público de mobilidade será sim gratuito, porque o serviço privado vai ser tão barato também, que se o serviço público não for gratuito, ele não atrairá mais ninguém. Os especialistas defendem que, além do ganho econômico, o uso de veículos elétricos também tem impacto positivo no meio ambiente. Durante a greve dos caminhoneiros, que ocorreu há alguns anos, em uma semana, a poluição da cidade de São Paulo despencou em 50% e o volume de atendimentos médicos no sistema de saúde, por causa de crises e problemas respiratórios, caiu notoriamente. Nós vamos estar falando aí de uma eficiência de em torno de 90%, o que significa uma quantidade de energia dissipada muito menor do que nós teríamos no motor equivalente à combustão interna, veículos, motores que utilizam os combustíveis fósseis, em que a eficiência gira em torno de 30%. E a gente está falando aqui de veículos de passeio. O que significa isso? Nós estamos falando de 70% da energia disponibilizada ou demandada pelo motor sendo dissipada principalmente na forma de calor. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.